povo de Deus, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Tum, 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 tum. Maisinho, tudo bom? E aí, senhor, tudo bem? Tô arrumando minha câmera aqui. É uma trabalhar esse negócio de internet. Bom, a gente podia olhar de outra forma. Que bom que a gente tem internet, hein? Bom, graças a Deus. Então, Quando, tô aqui quando a gente, reclamando. quando a gente nasceu, nem mini computador tinha. E para ligar, para ligar para uma pessoa fora da cidade, tinha que ligar para uma telefonista para pedir para fazer ligação, desligava, ligava de volta para dizer, olha, pode falar. Eu lembro que para ligar para Bolívia, assim, era muito, a ligação internacional era muito cara. Se lembra que as pessoas tinham que comprar aquele aparelho, aquela linha, tinha cara pra caramba, era muito Não, caro. a linha era declarada no imposto de renda. Ah, Era, ainda pa- tinha isso. Era um é, patrimônio. era patrimônio, né? Era mesmo, aquela época. Gente, como o pessoal sobrevivia naquela época com orelhão, se lembra? Tava na rua, tinha que achar algum orelhão, algum lugar para ligar. E hoje em dia, Adaptações da vida. é, Adaptações da vida. adaptações da vida. E acho que tem muito a ver com o título que você botou, com o tema que você colocou hoje. Ah, nós estamos extremamente sobrecarregados, né? A Bíblia aqui, eu vou ler esse pedacinho pra gente, mas vamos abençoar a nossa live, né? Povo de Deus, vocês Isso. estão aí? Vamos fazer uma bênção para nossa live, para nossas famílias, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, mãezinha. São Miguel Arcanjo, vinde agora estar conosco, proteger todas as pessoas que estão assistindo essa live, protegendo nossas famílias, aqui estão precisando de oração, as pessoas que perderam entes queridos, vinde consolar, vinde ajudar essas famílias. E todo mundo que vai assistir essa live que seja abençoado. Que São Padre Pio e São Bento roguem por nós, Santa Teresinha e todos os santos baluartes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que os anjos digam amém, né? Povo de Deus, eu vou ler uma passagem aqui que eu e Tomás escolhemos, trocando ideia. Aqui Jesus, ele vai falar, antes dessa passagem, ele vai falar sobre criticar, né, a Betsaida, que as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam, ouviam milagres, fez um grande número de milagres, e se recusaram a se arrependerem. Olha que interessante. E Jesus fala assim, começa a fazer aquela oração agradecendo a Deus por ter revelado isso aos humildes, aos pequenos e não aos grandes. E no final desse discurso ele vai falar assim, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra do Senhor. Graças Graças a a Deus. Deus. E você colocou uma coisa tão interessante, né, Elton? Mas engraçado que a gente vira e mexe e esquece, né? Eu lido muito com a alma, né? Cura da alma, das pessoas, depressão. E a gente se esquece do que a gente está cansado, né? O que nos sobrecarrega, né? Eu achei tão legal isso que você colocou, porque eu acho que as pessoas precisam também entender isso, assim. As pessoas, elas olham de maneira, eu acho que nós temos a tendência, por esse mundo estar tão acelerado, vê se você concorda. As pessoas, elas olham muito genericamente até seus problemas. Elas não param, não se debruçam para entender o que é espiritual, o que é emocional, o que é material, carnal, né? Ou seja, nós precisamos, na realidade eu vejo uma grande necessidade desse mundo cansado, esgotado, sobrecarregado, a necessidade primeira de parar, sabia? De parar um pouco. E eu acho que a oração ajuda muito nisso, sabe? O parar um pouco diante de Deus, diante dessa loucura que estamos vivendo do mundo, e colocar a ordem de Deus, sabe? Deus colocar a ordem dele na nossa vida, sabe? Eu vejo em várias áreas. E essa grande pergunta que eu ia te fazer, inclusive, entendeu? Como você vê essa questão dessa sobrecarga? Porque eu vejo as crianças me assusta muito ver os jovens
e as crianças muito sobrecarregadas de tantas coisas. Eu estou vendo reações muito de dores de adultos nas crianças, entendeu? E é uma coisa que eu tenho que lidar diariamente, né? Suicídios, tendências, ou seja, a depressão profunda, vazios, assim, tristezas, ansiedades exageradas. É, E você, como você vê esse mundo, Tomás, assim, nessa questão? Assim? Arthur, eu, por experiência própria, aprendi que na vida a gente vai sofrer e vai ter problema até o último minuto da nossa vida. Isso é uma realidade que nenhum de nós pode dizer, ou tem o direito de dizer, não, eu não vou ter problema, ou não vou ter sofrimento. Não, vai ter até o último segundo da vida. Então, a pergunta da produção do programa é a seguinte: bom, se eu vou ter problema e vou ter sofrimento até o fim da vida, como é que eu vou, onde é que eu vou encontrar felicidade nessa história toda? E é exatamente aí que eu vejo que o que você falou é exatamente aí a situação que está se vivendo hoje. Cada vez mais as pessoas procurando drogas, se fugindo nas bebidas, sexualidade desenfreada, depressão, suicídios, essas coisas todas cada vez estão borbulhando mais. Por quê? Porque a essência, que é Deus na vida da gente, está praticamente afogado dentro do coração da gente. As pessoas estão, aliás, o mundo favorece você focar mais as coisas materiais que estão em volta de você. Ou seja, Uhum. você vê uma pessoa, você vê uma situação, você analisa aquilo que está em volta daquela pessoa, em volta daquela situação. Então, você vê uma pessoa assim, bonita, bem vestida, com joias, com carros importados, etc., coisa e tal. Bom, aquilo é um ponto de referência para você. Você vê uma pessoa mal vestida, assim, mal, é, praticamente sem higiene, coisa e tal, você já tem assim uma reação já de afastamento. A realidade é o seguinte, que por dentro, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O que muda é o que cada um de nós faz por dentro de nós. Entendi. O que está para fora da gente não importa. Se você é alto, é baixo, é gordo, magro, é bonito, feio, o que está para fora da gente não interessa. Vai interessar para quem olhar só essa área externa. E a Aparência. aparência. E a área interna, o interior propriamente dito, as pessoas deixaram de apreciar. Então, quer dizer, nós pensamos com a cabeça e sentimos com o coração. Tá certo? Quer dizer, a Isso. gente raciocina e vê com a cabeça, mas assente pelo coração. Só que hoje a situação está invertida. Você só pensa com a cabeça e sente na cabeça. O coração foi embora. Pior que é mesmo. Você vê, analisa e define o que você está vendo por ali. Acabou. É que vivemos um mundo muito visual hoje em dia. Você viu a internet, o celular trouxe um Total, mundo muito visual, horrível, né? Isso total, daí. total, total. A essência, eu digo, a essência da felicidade está na paz de espírito. Às vezes é um pouco difícil a gente falar para a pessoa o que é a paz de espírito. A paz de espírito é realmente você acordar ou ir dormir sabendo que não importa o que aconteça, tudo que acontecer é para o seu próprio bem. Ainda que você faça uma besteira. Se você fizer uma besteira, você vai pagar a consequência dessa besteira. Mas vai pagar por quê? Porque é para você aprender a não fazer essa besteira. E quando Aprender. acontece, uma coisa que você não tem nada a ver, que você não quer, morreu a sua esposa, morreu o teu filho, você perdeu todo o dinheiro da sua vida, qual é o benefício disso? É exatamente você saber que, apesar disso, alguma coisa vai acontecer para trazer de volta uma paz de espírito. Você pode, por pior que você possa imaginar o futuro, que é totalmente sombrio, aquela noite escura da terceira morada de Santa Uhum. Isabel, em que você não vê nada, você só é colocado em frente de desafios, de problemas, de dores, etc., coisa e tal, mas você, pelo menos, você sabe, bom, meu Deus, se eu não tenho força para mudar o que eu estou passando, com certeza o senhor sabe para onde eu vou caminhando. Então, eu vejo assim, sabe, Arthur, a dificuldade, às vezes até comigo mesmo, às vezes dá aquela aridez assim no espírito, você para, mas o que é isso, né?
por que eu estou sofrendo essas coisas todas? Por que está acontecendo essas coisas todas? Quer dizer, é exatamente essa é a frestinha que o rabugento entra, né? Quer dizer, ele tenta botar você numa aridez para você se entregar e falar, não aguento mais. E aí é que ele entra direto. Na realidade, o que eu queria te partilhar, assim, você tá falando uma coisa perfeita e maravilhosa. Eu acho, concordo com tudo, é porque nós realmente estamos vivendo esse tempo. Uma das coisas que eu tenho visto, Tomás, assim, muito, assim, as pessoas não só deixaram de olhar o interior, mas nos fechamos muito também para o próprio Espírito Santo. Você fala tanto do Espírito Santo, que é a parte mística de Deus, o Espírito Santo, é a parte espiritual, vamos falar assim. Apesar do homem ser espírito, alma e corpo, a gente é uma coisa só, a gente não tem como dissociar isso. Mas a gente, na hora de tratar isso na oração e se enxergar, é muito importante você entender que o Espírito Santo, a ação dele é sobrenatural, está acima da natureza. E muitas vezes nós não olhamos aquilo que eu falo sempre, nossas heranças. É muito importante, porque você está falando de uma coisa que são tantas sobrecargas que nós vivemos, porque coisas que nos esvaziam, que você falou, de coisas, situações que vão nos esvaziar, como a perda de alguém, uma dor, uma separação, como até o mundo, acordar já é difícil. Você acorda já cheio de problemas, cheio de conta para pagar, já cheio de dificuldade. Aquele dia, você não sabe o que esperar aquele dia, dá medo. Hoje o mundo está assustador, você não sabe o que você vai esperar do dia. Se vai ter um acidente, outro dia eu viajei para São Paulo de carro, eu fico pensando, meditando, ninguém sabe, eu passei e tinha um acidente horroroso de 4 carros, uma pessoa tinha morrido. Exemplo, ontem eu passei pela ponte de Niterói, acho ontem, anteontem, sei lá, uma pessoa se jogou da ponte, então são coisas, aí você tinha uns 10 carros parados, todo mundo olhando, assim, como se fosse uma curiosidade. Então, Que é você não sabe, curiosidade. porque exatamente, você não sabe, assim, eu vi outro dia um motoqueiro morto também, que ele bateu, a pessoa bateu e ele voou e morreu. Então eu fiquei pensando naquela família, eu passo rezando, sabe, falando assim, gente, ninguém imagina que aquela pessoa não vai voltar para casa. Ninguém imagina que você não vai, sabe, talvez ver aquela pessoa no dia seguinte. E a gente fica achando, o mundo está achando que vai viver 300 mil anos. Pessoas, seres humanos, hoje em dia estão vivendo como se fosse viver muito tempo. E a gente não se toca. Eu gosto de Jesus, que Jesus ele coloca muito bem. Ele fala assim: só vai conhecer a Deus quem é aquele que vier por mim. E a gente não percebe que, gente, nós temos um Deus que nos dá a oportunidade todos os dias da gente conhecê-lo, experimentá-lo e amá-lo. Porque quando a gente ama a Deus, Deus tira, como ele fala, essa sobrecarga. Porque o que são as preocupações? É falta de fé muitas vezes, é falta de intimidade com Deus. Porque a pessoa que está cheia de Deus, espiritualizada, que está falando assim, mesmo que ela perca alguém, mesmo que ela está sofrendo uma dor emocional, qualquer ou perda financeira, ela tem autoridade, digamos, a fé te dá uma autoridade, você fala assim, não, isso aí não vai me atingir. Isso aí pode estar agora me machucando, me dá um receio, me dá ansiedade, mas isso não vai me dominar, isso que eu quero falar, entendeu? Não vai me dominar ou me levar para uma atitude drástica, ou para eu me afogar nas drogas, ou na bebida, ou no que seja. Eu vejo assim, as pessoas precisam primeiro aprender a se olharem de maneira espiritual primeiro. O que está falhando? Eu acho que a grande início da vida espiritual é como os grandes santos falavam, né? Eu preciso saber como está a minha intimidade com Deus. Se eu não tiver um bom relacionamento com Deus, gente, não adianta. Você vai fazer aquela oração de superstição, você vai ficar naquele mais ou menos, como São Paulo fala, no leitinho espiritual, naquele. Aí hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. E eu acho que é o início de tudo. Não sei se você concorda, eu queria meditar um pouquinho sobre isso com você. Sobre a parte espiritual, do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo, né? Como foi na tua vida essa ação? Arthur, você falou a essência da realidade. Quer dizer, isso aí é tão verdade que a vinda de Cristo, quer dizer, para a Terra, quer dizer, que a gente pode dizer literalmente, quando Deus veio para a Terra, se fez homem na pessoa de Cristo, veio para mostrar exatamente como deve ser o nosso comportamento diante da realidade humana. Ou seja, ele veio pobre, sem patrimônio nenhum, veio apenas assim com quer dizer, estamos falando de Cristo na natureza humana, não na natureza divina, mas o Cristo na natureza humana, ele veio para viver exatamente o que cada ser humano vive. Ele nasceu pobre, sem patrimônio, teve muita sabedoria, buscou as coisas certas, ele herdou as coisas certas e mostrou para a gente as coisas certas. E mais ainda, o mais importante, ele sofreu uma barbaridade que é o que cada um de nós vamos sofrer.
Ele sofreu tudo aquilo exatamente para, vamos dizer, tem o lado assim, teológico que é para salvar todos nós, mas no lado físico, ele sofreu para mostrar que nós vamos, até o fim da vida, ter problema e sofrimento. Nós vamos sofrer muito, vamos ter muito problema. Às vezes você pergunta, mas e aí, como é que vai ser? É exatamente isso que Cristo lutou. 3 dias depois ele ressuscitou. Isso mesmo. E ressuscitou para a glória. Quer dizer, ele, como Deus, tinha a capacidade para isso, mas ele veio mostrar para a gente a natureza da vida. Então, realmente, como você falou, a pessoa que não acredita em nada, só acredita em cartomante, em macumba, essas coisas todas, ela está perdida mesmo, porque tudo isso não tem validade nenhuma, não tem realidade nenhuma, nem cientificamente tem realidade. Agora, quando você entra na parte espiritual, que é aquela que realmente dá para você assim uma esperança, que você não sabe qual é. Obviamente, você sabe, pô, quebrei meu pé, vou botar um gesso, vou ficar bom, tudo bem. Agora, quando a coisa é mais grave, mais profunda, que você não tem assim uma visão de horizonte, é em Deus e não tem em outro lugar. É em Deus que você vai bater na porta e falar, meu Deus, eu não aguento esse meu fardo, eu preciso de você para aliviar essa minha dor nas costas. E esperar, porque faz a diferença, Arthur. As pessoas, como o mundo, como você falou, como o mundo está extremamente assim, materializado, focado na imagem, focado nas coisas materiais, a, a prioridade de tudo, que é Deus na vida, que é assim, a capacidade que nós vamos ter de poder superar da melhor forma possível os revés que vão acontecer, isso aí passou a ficar, foi esquecido. Literal, a gente vê até dentro da própria igreja, às vezes nós vemos muitos sacerdotes que já não têm mais essa espiritualidade. Já começa a caminhar para outras coisas, outros pensamentos, que eu não gosto nem de falar aqui, mas aqui é a realidade. Quer dizer, então, é muito difícil, eu acho muito difícil, e o trabalho que você faz de evangelizar todo dia nas suas pregações, nas suas orações, você alerta todo dia, todo santo dia eu escuto aquilo, e escuto, quando eu começo, escuto até o fim. Aquilo é uma terapia espiritual que é muito mais importante do que a minha fisioterapia natural. Porque é Caramba. aquilo ali que você fala, que as pessoas absorvem, quer dizer, você pode até saber, mas você não absorve essencialmente. Mas quanto mais você escuta, mais você vai absorver e mais aquilo vai se transformar por dentro. Então, essa questão vamos dizer assim, do esquecimento divino que a gente tem, que é esquecimento divino, mas materialização do materialismo. Isso faz realmente a pessoa ficar sem horizonte nenhum. E não tem Senhores, outro caminho. Não tem outro caminho. Cristo veio mostrar: eu sofri, eu morri, mas vou ressuscitar. Aquilo que a gente já falou, quando Cristo estava na cruz, faltando pouco tempo para morrer, o bom ladrão chegou para ele: olha, você não tem motivo nenhum para morrer. Eu sim, eu fui pecador, roubei, fiz isso, aquilo. Agora, por favor, eu me arrependo dos meus pecados. Não se esqueça de mim no paraíso. E Cristo ali, já quase morrendo, olha para ele, os olhos dele e fala: ainda hoje estaremos no paraíso. Quer dizer, quando vamos dizer assim, aquela natureza humana fala para outra natureza humana que ainda hoje estará no paraíso, ele já deixou de falar com a natureza humana, mas falou com a natureza divina. é lindo isso E aí. pela natureza divina, que ele falou que ainda hoje estará comigo no paraíso, Arthur, vou dizer uma coisa: você pode me acorrentar numa cadeira o resto da minha vida, eu só vou ficar esperando, quer dizer, obviamente não vou para o céu direto, infelizmente. Às vezes até tento, mas sei que não vou direto para o céu. Mas sei que se eu for para o purgatório, um dia eu vou chegar no céu. E eu chegando no céu, Arthur, não pode ter coisa melhor. Tem coisa Todo o sofrimento que você passa. Aliás, a vida é passageira, né? Você começa quando você nasce. A Vinícius Moraes tinha uma frase que eu adoro, que ele dizia o seguinte: você, quando nasce, já começa a morrer. morrer. Então, a tua vida tem tempo, mas a Tem, tem. eternidade não tem tempo. Então, Mas esse trabalho que você faz realmente realmente aquele trabalho da pedra gota de água e fica batendo a pedra dura. Uma hora entra, e quando entra, velho, aí tá feita a aí é obra. muito bom, porque o Espírito Santo tem espaço para poder agir. A parte espiritual que eu estava falando, que exatamente você falou,
é uma das coisas que me encanta muito. Você vê que tudo que eu falo muito dessa intimidade com Deus, né? Porque eu acho que a gente só consegue ser feliz quando está ligado à fonte da água viva. A fonte é Jesus. O próprio Jesus, quando você fala que ele morre, do seu lado sai sangue e água, né? É lindo isso daí. Então, é a fonte da vida. E eu tenho visto pessoas serem curadas da depressão, da tristeza, das suas vidas mesmo, da deformação que a gente carrega da nossa história, através justamente dessa palavra, dessa intimidade mística com Deus. O Espírito Santo, o Tomás fala do Espírito Santo, mas é a única para mim, olha, eu vou falar para vocês, a minha experiência, a única alegria que eu tenho hoje, falar assim, Arthur, você está feliz com ter dinheiro, com ter um carro novo, uma casa nova, e você fala assim, você trocaria isso pela presença, um minuto na presença do Espírito Santo, eu não trocaria por nada. Porque uma vez que a gente experimenta essa intimidade com esse Deus, gente, eu não tenho o que falar, o Tomás está falando da vida, eu também estou falando da minha vida, a gente não troca por nada nesse mundo, a gente não tem, e esse fardo, eu lembro que eu, quando estava mais no mundo, tipo assim, quando eu comecei a gente tem as tribulações do dia a dia, conta para pagar, tantas coisas para resolver, problemas, a gente fica ansioso, aflito. Por quê? Porque a gente está se desligando da fonte da água viva, que é o Espírito Santo. Isso A é. gente está humano, preocupado porque a gente está confiando demais nas nossas forças humanas, no poder do dinheiro, do plano de saúde. Eu estou dizendo, por muitas pessoas estão doentes, agora com câncer terminal, câncer de dificuldade, etc. E eu vejo ali, gente, por mais que a pessoa tenha condições financeiras, o melhor plano de saúde, tenha tudo, nós somos limitados. O médico fala assim, agora só tratamento paliativo. Imagina você ouvir isso. E quando você ouve isso, eu vejo as pessoas ouvindo isso, gente, a mim me deu um frio na barriga, eu estava lá no hospital, falou assim, me deu um frio na barriga, eu falei, gente, aí sabe, você se sente um nada, Tomás, sabe? A gente não tem capacidade de nada, de aumentar um minuto, como diz a palavra de Deus, na nossa vida. Então a gente vive se enchendo de bobagem, eu vejo famílias brigando por dinheiro, por herança, por tantas bobagens a gente briga. E em vez de a gente gastar nosso tempo na oração, em perdoar o outro, em amar o outro, isso vai nos libertando desses fardos que Jesus fala, sobrecarregam a gente e vai adoecendo a gente. Você vê pessoas tristes, né, Tomás? Tristes na alma, doentes no corpo, porque isso traz doenças, e doenças mortais, né? E isso que eu queria te falar assim, me toca tanto essa palavra de Jesus, porque Jesus ele fica triste, que ele vê as pessoas que elas não entenderam a sua palavra, que ele veio dar vida, não a morte. Em João 10 ele fala assim, eu vim dar vida e vida em abundância. E as pessoas não percebem que quem tem Jesus, quem está íntimo de Jesus, já tem a vida em abundância. Não, gente, a gente não precisa buscar em mais nenhum outro lugar, como você falou, né? Nem nenhuma receita, nem nada, só nele. Você falou uma coisa ali aí importante, Arthur. Se você puder ter a experiência assim, de 1 minuto, 1 segundo com o Espírito Santo, você não quer mais nada, você não quer nem o cartão de crédito do Bill Gates, né? Você prefere aquilo ali. A pessoa, quando vive isso, que descobre isso na realidade, é realmente assim uma graça sem precedente, sem valor, assim, que não tem valor. Porque é a partir desse sentimento, ou vamos dizer, ou desse seu despertar para a realidade, em que você passa a ser realmente uma fortaleza perante o mundo. Porque você vai levar paulada, vai levar cacetada, mas você vai estar sempre de pé. Você não vai estar lá baixo. E aí você pergunta, bom, mas como é que eu faço para ter essa experiência? Bah, aí realmente é que vem aquela pergunta que não tem nem bilhão de dólares. Quer dizer, a pergunta é muito óbvia, mas a resposta é extremamente complexa e difícil, que é, legal, você vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás, se trancar, se fechar, entender cada parte. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Arthur? Eu acho que uma pessoa que não leu a Bíblia, a pessoa pode ter nascido com o dom da fé, com o Espírito Santo, não precisa de nada, porque já tem tudo. Mas a pessoa que vai partir do zero, para começar, ela tem que ler a Bíblia. A Isso que eu pessoa, falo. a pessoa que não lê da página 1 da Bíblia, a última página, e não pensar, não meditar em cima de cada uma daquelas passagens, ela não vai ser feliz na vida. Eu digo Não até vai ter. mais ainda. A pessoa que tem a maior biblioteca do mundo, que leu milhares e milhares de livros, mas não leu a Bíblia, não entendeu a essência da palavra que está ali dentro, essa pessoa, para mim, é ignorante.
Eu realmente, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, é uma pessoa culta, sabe falar não sei quantas línguas, já leu não sei quantos livros. Eu falei, tá bom, mas e de Deus, o que que ele fala? Fica Você de pode fala. falar, quando eu digo de Deus, o que que ele fala, eu digo, não é da boca para fora, não, não é do cérebro para fora, não, é do coração para fora. Porque falar Entendi. pelo cérebro é muito fácil. Eu conheci uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, que era assim de uma cultura assim absurda, uma capacidade de memorização absurda. Você dava uma página de um livro para ler, ele lia uma vez, fechava o livro e te repetia a página em ponto e vírgula. Sabia falar não sei quantos idiomas, era autodidata em coisas extremamente complexas, conhecia teologia e filosofia ao ponto e vírgula, mas se matou no fim da vida. Por Meu quê? Deus do céu. Por Cara, quê? que não tinha Porque experiência. né, ele conhecia as coisas verbalmente e materialmente, mas na essencialidade, no essencialmente, não, aquilo não caiu. Ah, tinha um detalhe, era extremamente vaidosa. É uma pessoa Ei, extremamente vaidosa, orgulhosa, só pensava na autoimagem dele para fora, não para dentro. Acabou se matando. Quer dizer, então, de que adiantou tanta sabedoria, tanta cultura, tanta vamos dizer assim, capacidade de se reinventar? Não adiantou nada. Leu a Bíblia só por ler e acabou. Estudou teologia só para estudar e acabou. Não viveu aquela essência. Pessoa para viver, para poder viver a essência da vida, tem que ler a Bíblia do início ao fim. E mais, não é ler assim, vrum, é lendo, meditando cada mensagem que vem ali. Essa, para mim, é uma pessoa culta. Essa realmente é uma pessoa culta. Quando vierem e sabe, perguntar assim, quando vierem perguntar assim, você se considera uma pessoa culta? Eu falo, muito. Mas eu queria ser muito mais porque eu só li acho que 2 ou 3 vezes a Bíblia do início ao fim. Precisava ler mais para poder entender mais as coisas. aqui tem uma palavra, se você falou uma coisa que ele sabe, aqui tem uma palavra que e resume isso aí. Lá em Mateus 6 ele fala assim: portanto, eis que vos digo, no versículo 25, né? Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vos vestirei. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? São Francisco de Assis vai ler esse trecho, vai pronunciar isso daqui, quando ele vai largar tudo, sai nu, né? Fica peladão lá no meio da cidade, da praça. E ele fala assim, ele fala assim, eu quero ter essa experiência, falou assim, eu vi que não vale nada, esse ouro, prata, tudo isso, tudo a traça vai consumir, ele falou assim, vai se acabar, a ferrugem vai comer. Então, aí eu pergunto hoje, essa live hoje, talvez tenha que tocar tantas situações, só para dizer uma coisa, por que que você que está em casa se preocupa tanto com a tua vida? Por que que você se preocupa? Não, a gente não reza para o Deus do impossível, a gente não reza para um Deus que faz milagres, que nos ama. O que está faltando? Mais fiz uma pergunta: o que está faltando para eu não me preocupar? Porque essa pessoa que ele narrou, essa pessoa, ela tem uma experiência histórica, uma experiência intelectual, mas não uma experiência de vida, de intimidade com Deus. Porque para ter intimidade com Deus, gente, isso é que vai te dar autoridade e poder para você falar para essa tempestade, falar assim, não, eu não tenho medo de você, porque Jesus está aqui comigo, eu tenho fé. E a grande diferença, gente, é esse crescimento. Nós temos que buscar esse crescimento. Eu vejo assim, cada dia, o Tomás falou uma grande verdade, eu queria falar para vocês, a palavra de Deus. As pessoas, olha, a depressão tem poder e quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem intimidade com a palavra de Deus. Porque se você todo dia lê um pouquinho, se alimenta com a palavra de Deus, um pouquinho que seja, a depressão ela acaba, ela morre. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dando vida à tua alma, vai te dando palavras de esperança, palavras de fé, de alegria, de autoridade. Lê Filipenses 4, você vai ver como São Paulo vai falar no meio da prisão, ele vai falar, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, preenchei vossos pensamentos com palavras, ele fala assim de pensamentos bons, saudáveis, pensamentos, sabe? Então, nós precisamos nos encher nossa alma, a parte emocional, a palavra que é viva, que é o próprio Jesus, nos alimentarmos. Eu acho lindo o que você está falando, porque esse teu testemunho de vida, Tomás, o que a gente fala no nosso testemunho, né? É lindo porque não é uma teoria, nós não somos teóricos, nós estamos aqui para partilhar com vocês uma realidade que a gente Verdade. vive. E é difícil mesmo, então vai falar a verdade, a vida é difícil, as lutas são... Nós sabemos que você está vivendo uma coisa terrível na tua casa, tantas situações dificílimas, preocupações, mas essa live de hoje é para isso. Pare de se sobrecarregar, pare de viver na superfície da fé.
mergulha. O Tomás falou uma coisa linda, é no coração, não é na mente, não são nas aparências, é no coração. Gente, precisamos rezar com o coração, mergulhar. Pega um pouquinho da Bíblia, não precisa ser nenhum intelectual para isso. Uma frasezinha e rumina essa palavra, faz uma Lexio Divina, rumina, traz essa palavra para a tua vida. Jesus está falando comigo. As pessoas não assumem, sabe, Tomás, eu vejo? As pessoas, elas rezam, elas leem, mas elas não assumem essa palavra para a sua vida. Ninguém fala assim, é Jesus está falando comigo, Arthur. As pessoas querem um amor genérico. Ai, Deus ama todo mundo. Deus ama o mundo, o Tomás, o Arthur. Mas quando você chega assim, mas Deus te ama. Aí a pessoa fica assim meio assustada, apavorada. É que nem falar assim, já viu aquela pessoa que reza por você e fala assim, meu irmão, vai lá, Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus está aqui com poder, com unção, vai tocar você. E aquela gritaria, pessoal, um monte de profecias, né? Aí acontece um câncer na vida dela, como eu vi, o Covid, a pessoa desesperada, ai meu Deus do céu, e agora o que vai ser? Não sei o quê. Ué, você não está falando que Deus vai agir, que Deus vai curar o outro, fulaninho, e com você não cura, não? Será que Deus só ama o outro, não ama você, não? As pessoas gostam de viver muito, sabe, como você falou, na aparência. Eu não posso ter uma fé de aparência. Minha fé é assim, é uma fé viva, que tem autoridade e que me leva ao conhecimento de Jesus Cristo, porque nele está a salvação. Não é no meu dinheiro, Fé, né? fé inabalável. Isso aí. Eu tenho aí na cabeça o seguinte, Arthur. Você conhece algum santo que morreu triste? Nenhum. Eles buscavam sofrimentos. Então, quer dizer, eu acho que nós temos na própria história da vida como é que se diz assim, a demonstração física do que é a essência da vida. Quer dizer, independente do sofrimento, independente da aparência, aquela pessoa sorria a vida inteira. É uma coisa assim que, se eles foram assim, não vou dizer que a gente vai ser santo, realmente para ser santo praticamente já tem que nascer mais ou menos assim, mas enfim, ou então, eu gosto muito da imagem de São Paulo, né? Porque São Paulo é um pecador assim, Isso. pior pessoa que você podia imaginar, se pudesse crucificar ele de cabeça para baixo, enterrado, você faria, mas por causa de um tombo do cavalo, ele realmente, o olho dele se abriu e ele virou, vamos dizer assim, talvez assim o maior doutor da igreja, né? E sofreu antes dele ter se convertido, ele não sofreu fisicamente nada, ele tinha todo o poder, era rico, tinha autoridade, etc, coisa e tal, mas quando ele perdeu tudo, não tinha mais nada, que ficou cego, e aí ele entendeu a revelação que era, ele virou o que foi. Então, para dizer para as pessoas, quer dizer, isso é uma coisa que não é tangível só por algumas pessoas. É tangível por qualquer pessoa. Se Cristo falou, se você tiver pesando as tuas costas, vem para mim que eu te ajudo a carregar. E aí é isso que você está falando aí. Quer dizer, para de se preocupar assim, com o peso da responsabilidade que você tem. Para de se preocupar com o peso que o que está acontecendo com você está pesado. Que está pesado, tá. Que está doendo, tá. Que está te traumatizando, tá. Mas você tem um outro lado que te dá mais do que o equilíbrio, te dá sustentação. Que é você acreditar de que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, que eu não sei o que é, mas vai transformar tudo isso que eu estou passando agora. E essas coisas, como ele diz, né, essas coisas acontecem na vida da gente, é aquela santa permissão divina. Quer dizer, as tragédias que acontecem são as permissões divinas que acontecem exatamente para nós aprendermos alguma coisa. Hoje acabou de sair uma nota que houve um terremoto muito forte no estado, nos limites do estado da Califórnia com Nevada. Um terremoto, acho que na escala de quase 6, na escala Richter. Então, se esse terremoto aconteceu, obviamente os cientistas vão olhar isso de uma forma científica e vão analisar o que pode ter causado aquele fenômeno. Agora, antes de analisar fisicamente como é que foi o fenômeno, eu vou dizer assim uma coisa. Aquilo só aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Não é o cientista que vai buscar a explicação daquilo ainda, não. O cientista só vai entender mais um pouquinho os mistérios de Deus, né? Porque não há ser humano que tenha a capacidade de conhecer a essência da verdade divina. Isso ninguém vai conseguir fazer.
Quer dizer, o cientista eu vou entendendo mais cientificamente a besteira que a gente fez no passado. É que nem aquela história, a evolução do mundo, como é que é? É com o sofrimento e a morte dos nossos antecessores. Quer dizer, as pessoas que morreram por desastres, morreram por problemas, né? Foram pessoas que contribuíram para que os médicos, para que os engenheiros, para que todas essas pessoas melhorassem a qualidade de vida de todos nós. Né? Quando a gente começou a live hoje, vamos voltar 60 anos atrás, que a gente tinha que ligar para uma telefonista para pedir para ligar para uma fulana, pessoa, coisa e tal. Exatamente por causa dessas coisas todas, hoje a gente consegue se falar assim, se vendo. Eu não sei se você está no Brasil, está na Europa, ou está no Japão, ou está na Antártida, eu não sei, mas a gente está se vendo, graças à É. tecnologia. Impressionante, né? Como é que tudo evolui, tudo muda, né? Assim como... E graças a exatamente o sacrifício. Mas a gente evolui, a tecnologia evolui, mas a gente não está evoluindo no coração. E é, Esse é o problema. é no coração que é a fonte da nossa evolução. A evolução Exatamente. técnica é uma consequência, mas a essência da evolução é a evolução do coração, é onde está o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo que foi dado por Deus está dentro da gente para a gente ser. Opa, não Isso foge aqui é... não, Arthur. Não foge Ah, não. não. Meu pé bateu no negócio. Sabe uma coisa que eu ia te falar? Era exatamente sobre esse tema. É para quem está nos ouvindo, eu estava pensando aqui, você estava falando uma coisa. Como é lindo ter uma fé, Tomás. Isso que você está falando são verdades de fé. Porque para acreditar nesse Deus que ordena todas as coisas. Lá no Gênesis, no início, fala assim: a terra era um caos, se lembra? Sem forma. Igual muitas vezes a nossa alma, nosso coração está deformado, está tão ferido, estamos tão machucados, e a gente está sem forma. Deus precisa derramar de novo esse amor, todos os dias, eu diria, para que todo dia nós tenhamos a forma dele, sabe, a imagem e semelhança desse amor. É uma das coisas que me assusta muito no mundo de hoje, é justamente esse relativismo. As pessoas, elas estão sobrecarregadas por quê? Porque elas, no fundo, é a busca do homem pelo homem. Já viu aquela busca do homem pelo homem? Tudo sou eu que resolvo. Eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que ser mais inteligente, mais bonito, mais malhado. Tem que ser aquele padrão que o mundo exige. Aí sim eu vou ter sucesso. Eu vejo aqui no Instagram, se você vira e mexe, tem curso de tudo, né? Curso de como ser melhor, como ter sucesso, como ter dinheiro. Gente, tem curso de tudo. Só que, exatamente. Só que você tem que parar e, gente, precisamos nos. Eu digo, eu posso dizer o contrário para vocês? Não sei se a gente pode dizer o contrário. Se empobrece. É hora que Tomás falou. Mateus 6 diz assim: Jesus fala, se tranca no teu quarto, vai no silêncio. É melhor do que qualquer coaching. É melhor do que qualquer terapia dessa. Você vai se trancar no teu quarto. Você vai clamar o Espírito Santo. Mas se abra para essa mística. Se abra para isso. Ele vem. E que você possa começar a entender o que aconteceu na tua história, de que você herdou, entender as tuas feridas emocionais, entender as pessoas que você precisa perdoar, entender quem você é hoje, não é amanhã, não é antes. Por quê? O Arthur de 10 anos atrás era outro, agora é um outro Arthur. Então, você também, você tem, o entender-se hoje é fundamental para você saber e olhar para a tua família, se você é casado ou casada, teus filhos, e também entender essas ansiedades, essas origens, essas raízes. Gente, a oração vai ser poderosíssima. A oração é sobrenatural. O que o Tomás está falando, gente, é a gente ter consciência que o mundo está caminhando para a sua ruína. Se vocês olharem a economia, o Tomás antes da live falou comigo assim: Arthur, olha para a política, olha para a economia, está tudo ruindo, as pessoas não estão cansadas desses modelos. É claro que estamos cansados, porque são modelos falhos. Porque você vê, os modelos que estão nos propondo são os piores. E você não tem, a nossa alma sente que está errado. Porque o modelo verdadeiro do amor não está nessas palavras furrecas, nessas pessoas falsas. O amor não é isso, gente. Não é essa sexualidade que está se vivendo, que os jovens estão vivendo agora, que já vivem uma sexualidade de... como se fosse até uma prostituição, já, porque é tantas parceiros, nunca vi tanta coisa, e tão jovens, e drogas e tudo, e é o prazer, 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 prazer. E não tem o parar. Gente, pelo amor de Deus, cadê a valorização? Jesus, ele é muito sábio, Deus é muito sábio, né? Deus fez a gente com os limites, porque os limites são aqueles que nos dão, sabe, o caminho, vai te dar o equilíbrio interior, pra você saber, peraí, aqui eu não posso passar, porque isso vai fazer mal. E eu acho lindo isso aí, Tomás, porque o Espírito Santo é tudo para mim. Eu vejo assim, que o Espírito Santo é que dá essa forma, dá esse limite, nos dá, sabe, e nos dá essa intimidade, essa visão de Deus. Que as pessoas não estão com a visão de Deus, entendeu? Não é à toa que eu ando com ele nas costas da minha cadeira. Eu achei lindo. Eu achei lindo. Cara, o Espírito Santo, gente, a gente
eu não sei qual era o santo que falava aqui, se a gente invocasse 1000 vezes o Espírito Santo durante o dia, era pouco, porque é tão doce, é tão suave, que ele vem se você pedir, se você clamar. Gente, é uma presença. E eu posso ousar um pouquinho? Ele vai te revelar coisas, vão vir pensamentos na tua cabeça, virão visões do teu passado que precisam ser corrigidas. Às vezes você enxerga uma situação com teu pai ou tua mãe, ou tua vida, uma situação que você via daquela maneira. Mas depois que você começa a amadurecer na fé, já aconteceu isso comigo. A gente olha de outra maneira o nosso passado. Aquela situação não é bem por aí. A gente, às vezes, tem um olhar muito ferido ou muito radical, porque a gente é muito jovem, às vezes. E quando a gente amadurece, fala assim... Você lembra aquele... Não sei se foi o Einstein que falou isso, do seu pai, falou assim... Quando eu tinha 17 anos, eu achava meu pai o homem mais ignorante do mundo. E quando eu cheguei aos 21 anos, falou assim... Agora que eu cheguei aos 21 anos, eu fiquei impressionado. Como meu pai aprendeu tanto em 4 anos. Ele é muito engraçado, né? Porque ele amadureceu e passou a enxergar que o pai dele era sábio, na realidade. E é muito engraçado porque é assim que a gente vê. A nossa vida, gente, o Arthur do passado, a situação do passado, se eu crescer espiritualmente, Deus vai me revelar e aquilo de outra maneira, e eu posso entender os porquês, às vezes as raízes, o porquê a pessoa fez isso, e por que eu também me comportei dessa maneira. Eu vejo pessoas carregando culpas, Tomás, mas culpas pesadas, pesadíssimas nas suas vidas, e elas carregam, elas se detonam, eu vejo assim, outro dia, e ela falava assim, eu não presto mesmo, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu fiz... E ela vem de pais separados, né? E o peso da separação dos pais, ela achou que ela era culpada. E eu ouvi toda aquela água suja, aquele negócio todo, eu fiquei ouvindo. Eu falei, ei, para um pouquinho. Falei assim, quem falou que você é culpado? Me fala aí, qual foi o teu erro? Você nasceu? Foi essa a tua culpa? Gente, então as pessoas elas estão carregando por causa da dor, ou por causa dessa autoimagem, ou das suas feridas que não estão curadas, ou falta de abraço mesmo, de carinho. Ela parece que ela quer sofrer mais, ela quer sentir mais sofrimento. E ela se condena e diz, não, minha filha, você não tem nada a ver com isso. Isso aí são teus pais, eles são adultos, você era criança, a escolha foi deles, o erro foi deles. Então, gente, você entendeu? Eu acho lindo porque o amor de Deus vem colocar a ordem, os pingos nos is no nosso amor. A gente às vezes não sabe como lidar até com nossas próprias noias, nossas carências, nossa afetividade, nossas lutas interiores são muito pesadas. Eu digo para vocês, se vocês quiserem realmente serem curados, eu vejo assim, o que está faltando, no fundo, que o Tomás já começou falando toda a solução de tudo, é essa intimidade de oração, do coração. Se eu começar a orar de verdade com a palavra de Deus, gente, se você começar a pegar a palavra de Deus, trazer para a tua vida e começar a mergulhar nessa mística dos santos, desse autoconhecimento através do olhar de Deus, você vai ter mais depressão, criatura. Né, Thomas? A depressão agora. Você falou a palavra-chave de hoje. Quer dizer, se a gente se preocupasse em conhecer a vida dos santos, seria um grande ensinamento para cada um de nós. É uma coisa até uma coisa que, às vezes, eu faço isso, é ver qual é o santo do dia. Qual é o santo, por exemplo, de agora, domingo, dia 11 de julho, é dia dedicado a São Bento. Eu não sei quantas pessoas sabem, mas aqui o São Bento é o padroeiro do exorcismo, quer dizer, é o padroeiro que afasta todo o mal. Então, quer dizer, eu entendo até que às vezes é difícil para a pessoa que está no início, assim, às vezes, ou está no início ou está dando passos atrás com relação às coisas de Deus. O melhor caminho disso, além de ser a própria Bíblia, mas é ler um pouco a história dos santos. O que os santos, qual era a vida, o que aquele santo viveu, qual foi aquela realidade. Então você já tem aí, em termos humanos, um verdadeiro cardápio de caminhos para a gente seguir na vida, para enfrentar. É aquilo que eu falei, eu não conheço um santo que tenha morrido triste, mas conheço vários santos que morreram de uma forma horrorosa, mas morreram assim, com o coração aberto. Então, nós temos, nas atitudes dos santos e nas lições que eles deixaram para nós, a gente encontra nele realmente coisas que são, para nós, são como é que diz assim, são viáveis, são coisas que na realidade acontecem, não veio só assim do coração para fora. Então, eu acho que nos santos,
principalmente, quer dizer, nós já temos aí pela frente no domingo a vida de São Bento, que é um exemplo assim do santo que afasta os males da terra, já é o suficiente para a pessoa aprender muita coisa. E tem uma frase que eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, que você conhece maravilhosamente a história dela, que é uma frase que eu uso quando estou assim perdendo um pouco a essência da espiritualidade, vamos dizer assim, a importância da divindade na vida. E quer dizer assim, mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria, falando para Deus, né? Quer dizer, mesmo que o céu não existisse, eu vos amaria. E mesmo que o inferno existisse, eu não vos temeria. Mesmo que o inferno não existisse, eu vos temeria. Se o céu não existisse, eu vos amaria. Se o inferno existe, o inferno não existe, eu vos temeria. Quer dizer, você entrega a sua vida a Deus em qualquer circunstância, não importa no que for. Os santos nos dão essas aulas. Você, nas tuas pregações, você está sempre fazendo uma novena, ou uma dezena, ou, enfim, com relação a alguns santos. Eu acho que as pessoas podiam começar a tomar atenção de seguir essas pregações que você fala, porque o ensinamento que tem ali dentro é muito grande. Porque você não está criando nada, você está falando a verdade, está contando a história do santo, das coisas que aconteceram. E ali é aquela história que a gente volta para a situação. Não vi santo que morreu triste. Ao contrário, todos os santos têm paz de espírito, independente da situação. Não, e a vida dos santos é a coisa mais linda, porque eles são humanos igual a gente, e cada um tem uma unção, uma característica, né? E a gente pode se identificar com vários santos, né? Santa Maria Gorete agora morreu esfaqueada por um rapaz que é. E eu li a carta desse cara. Sabia que esse cara que esfaqueou ela, deu 14 facadas nela, uma menininha nova, que ela falou assim: eu não quero. Ele queria tirar a virgindade, queria violentá-la, né? E ela se negou, falou: não quero pecar contra Deus, prefiro morrer. Ele falou: vou te matar se você não deixar. Aí ele falou assim: pode me matar, eu prefiro morrer do que pecar. E ele deu 14 facadas nela, morreu com 14 facadas. Esse homem se arrepende, vai para a prisão, 30 anos na prisão, ele se arrepende, se converte, pede perdão, porque antes de morrer, ela chega no hospital, antes de morrer, ela perdoa ele, e ela fala para ele que estava perdoando ele, e que ia rezar por ele. Olha só, ele se converte, reza para ela, e vira um monge franciscano, ele virou um franciscano, sabe, acho que capuchinho, não sei, ele vira, e ele escreveu uma carta narrando toda essa, como em forma de oração. É linda essa carta, porque ele narra, né, o arrependimento dele, como esse homem se arrependeu. Ele matou uma santa, né, uma menina que foi, olha, uma flor aqui na terra de pureza. Então, cada santo tem a sua característica e tem uma vida linda, gente. O que nos ensina muito. De exemplo para cada um de nós, né? Todos nós sofremos um pouquinho, já reclamamos. Então, os santos não. O Padre Pio falava uma coisa tão linda também, falava: gente, aproveitem esses momentos de dor. Em vez de vocês reclamarem, xingarem, louva a Deus e entrega isso, porque a única coisa que a gente pode entregar, Deus não quer nenhuma riqueza aqui da terra, a gente não pode entregar nada para Deus. A única riqueza que a gente pode entregar para Deus é esse sofrimento, ele falou assim. A única, olha só, como é que a única coisa que eu posso dar a Deus é meu sofrimento, gente. Se eu posso dar, se eu só tenho meu sofrimento para dar, então por que eu reclamo tanto dos meus sofrimentos? É melhor louvar a Deus, porque é o meu presente para Deus, é o que eu posso fazer. Eu me uno a Ele, no meu sofrimento. Você passa a ser rico, a pessoa rica. Você tem tanto sofrimento que é uma riqueza, porque você está oferecendo a sua riqueza a Deus. Realmente é interessante essa colocação, muito boa. Muito boa. Ele falou que a coisa que a gente podia dar para Deus é o sofrimento. E a partir do dia que eu li isso, eu passei a pensar que todo dia que eu tenho um negócio ruim, eu ofereço a Deus, Senhor, muito obrigado pelo sofrimento, porque graças ao sofrimento eu posso te oferecer alguma coisa. Porque eu não posso oferecer nada. O que eu ofereço? Os meus pecados, a minha chatice. O que eu posso oferecer para Deus, gente? Só o meu sofrimento. Então, para salvar alguém, as almas do purgatório, sei lá. E isso é muito valioso para Deus, gente. Porque é a nossa riqueza, que o Tomás falou. Então, gente, falar para vocês assim, coração. Não adianta fazer lives, não adianta a gente ficar rezando, se a gente não tiver uma direção. Eu digo para vocês, que o Tomás falou, nós demos 3 direções maravilhosas hoje, que ele falou. Ler a vida dos santos, fundamental. Outra coisa, mas a palavra de Deus. O católico não está lendo a Bíblia, gente. Nós católicos temos um problema sério, temos que ler a Bíblia. E a Bíblia não é para ser lida só historicamente, você vai pegar ali os salmos para quem quer orar, as cartas de São Paulo. Tem muitas leituras do Antigo Testamento, histórias lindíssimas, de salvação, de fé.
E você vai pegar isso e essa palavra vai começar a te dar uma força, uma fé, que você vai conseguir vencer todos os teus problemas, não por superstição, não por mágica, nem pela força da tua oração, mas porque a palavra de Deus tem poder, porque ela se manifesta. Quando você abre a palavra de Deus e começa a manifestá-la para a tua vida, para os teus problemas, você mostra ela para os teus problemas, o que acontece? A própria palavra de Deus tem poder de iluminar teus caminhos, olha, de abençoar. Então, é preciso deixar que ela brilhe. Então, eu digo para vocês, a palavra de Deus, aliada à história da vida dos santos, se você começa a viver isso, aí você vai aprender, você vai ter sede de orar, mas de orar diferente, de orar com a tua alma, com o teu coração, porque existe oração, a gente vai rezar o texto para interceder, a gente vai rezar, ir na missa, para se encontrar com Jesus, mas às vezes as distrações são tantas, a gente está ali, nem vive a missa, está rezando o texto, pensando na bezerra. Então, na realidade, você precisa ter um momento de parar e silenciar diante dessa palavra, diante da tua vida, diante das dificuldades. É isso que eu chamo de mística, é quando você silencia, para, e aí você vai tentar se encontrar com Deus. É o grande mistério da vida, que os santos todos buscavam esse silêncio. Quem somos nós para não buscarmos isso, né, Tomás? O silêncio. É o barulho do silêncio. Barulho do silêncio. E é que a gente só escuta se estiver calado, fechado, concentrado, sem distração nenhuma, até de olho fechado ajuda. A gente vai começar a irrigar por dentro de nós, começa a ter assim, uma movimentação que realmente transforma a vida da gente. Isso é aquilo, quer dizer, se as pessoas não forem atrás disso, não procurarem isso, não adianta procurar emprego, trabalho, ganhar na loteria, ser milionário, cuidar da riqueza, não adianta nada disso. A tua vida, na hora que você pegar a Covid, estiver no hospital morrendo, não vai adiantar dinheiro nenhum. A tua vida, você foi atropelado e perdeu metade do teu corpo, não vai adiantar nada daquilo que você conquistou. Então, o nosso sofrimento a gente tem que usar como patrimônio divino. A paz de espírito que tem dentro da gente é o suficiente e o necessário para a gente superar qualquer revés que existe na nossa vida. Isso que eu peço muito para as pessoas e peço mais ainda, principalmente para mim mesmo. Eu rezo para mim mesmo dizer que eu tenha paz de espírito, que eu tenha discernimento, que o mal que eu estiver passando seja na realidade uma riqueza a oferecer a Deus. E isso é que eu tenho que lutar. É por isso que eu tenho que fazer. E o mundo está na situação que está exatamente porque isso aqui não existe. As pessoas não se olham mais para dentro. Não se olha mais para dentro, o negócio está muito vazio. Eu vejo até na oração, assim, as pessoas que, infelizmente, perderam o caminho, né? A gente se perde do caminho. Porque esse imediatismo estragou até a oração. As pessoas querem uma oração imediata, querem que Deus responda imediato, querem tudo imediato. Ninguém tem paciência. Faz um pedido específico, né? Eu quero ganhar não sei o quê, eu quero conquistar aquela mulher, eu quero ganhar aquele marido. Pede específico, não é que você não deva pedir, você pode até pedir, mas use sempre aquela palavra, mas que seja feita a sua vontade. Não tem êxito. Não, e a gente vai acabar perdendo, porque Deus, ele fala assim, sofre as demoras de Deus, sofre, porque Deus sabe o tempo da maturidade, Deus sabe como nós vamos amadurecer também. A oração é assim. Imagina se Deus vai dar tudo para você, vai mimar você. Nenhum pai faz isso. No humano, imagina Deus. Então, a gente tem que se preparar para, como o Tomás falou do início, para a aprovação, mas não a aprovação triste, a aprovação com alegria, com vida. Vamos fazer a oração final, né, Tomás? Se você... quando é o teu aniversário? Esqueci a data que você falou. É em julho, final de julho? 30 de julho. Então vamos... Aí você combinou que na quinta-feira, que é dia 29, a tia Clara que ia estar aqui presente, sentada aqui do meu... porque o pessoal estava perguntando, eu vou falar, se dia 29 a tia Clara vai estar aí com a gente. A gente vai obrigá-la, ela está aqui, vamos amarrar ela e vamos botar ela com a gente. Bom, gente, essa semana eu vou pedir para vocês rezarem, domingo é dia de São Bento, que vocês façam uma oração de libertação pela família de vocês. Quem é pai, quem é mãe, tem autoridade espiritual. Reze, põe a mão sobre a foto da família, ou sobre seus filhos, ou sobre tua casa. E nesse dia você vai fazer um dia de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. Como assim? Você vai pedir perdão pelos teus pecados, pela tua família, e você vai pedir para que Deus liberte, porque estamos sofrendo muita opressão demoníaca, muita tentação, e nós estamos esquecendo que os demônios existem e que eles são muito fortes. Então ali entra dentro, né? O sacramental, da pulseira, da medalha, isso, a cruz. Fazer a oração de São...
Belíssimo. sugerir para as pessoas lerem a vida de São Bento e saber o porquê dessas coisas todas e a importância dele. Então, já que dia 11 é o dia dele, vamos ler um pouco a história dele, cada um de nós lê a história dele, tentar entender a história dele, a importância dele para a nossa vida. Vamos fazer a oração de São Bento para encerrar, ô, Tomás? Frente. Abre tuas mãos, você que está em casa, abre tuas mãos, ou impõe a mão sobre tua família, você que é pai ou mãe, ou você que é solteiro pela autoridade de batizado, e você vai repetir assim com a gente. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família, dos meus caminhos, dos meus projetos. É mal, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, de São Padre Pio, de São Miguel Arcanjo, que Deus nos dê uma boa noite de sono, que Deus abençoe você que ouviu essa live, que Deus abençoe tua vida, teus caminhos, e que vocês rezem por nós, por mim, pelo Tomás, pelas nossas famílias e nosso ministério. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não esqueçam de rezar por nós, e senão não rezo mais por vocês também, não. Isso aí. Boa noite, pessoal. Até quinta. Até quinta, se Deus quiser. Beijo para todos. Tchau. Obrigado, Tomás. Tchau. Fiquem com Deus.